gente linda, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra te pedir o quê? Para tudo que você tá fazendo. Vamos retroceder um pouquinho, né? Que vocês vão entender por que eu tô dando a boca e pedindo pra você parar. Vem comigo. Eu quero te contar uma novidade. Uma novidade bem maneira. Você não foi chamado para servir. Você foi chamado para ter intimidade com o Pai. Eu tava pensando, né, no que tá acontecendo com o povo, no que tá acontecendo comigo, quais têm sido as minhas prioridades, né, atualmente. E eu comecei a reparar que toda vez que eu pergunto a alguém como é que tá na igreja e tal, como é que tá você com Deus, a pessoa sempre me responde assim: tô no ministério de louvor, fui consagrada diácono, evangelista, fui consagrada presbítero, a pastor, tô vivendo meu chamado de cantor, de cantora, de adorador, de adoradora, sou líder de algum departamento da igreja, sempre assim, né? As pessoas falam muito do serviço. São pouquíssimos que chegam pra mim e falam: hoje eu tive uma experiência nova com Deus, tô conseguindo ler mais a palavra, tô tendo mais intimidade com Deus esse tempo aí. São muitas pouquinhas pessoas. E eu também tava assim há um tempo atrás. As pessoas me perguntavam, eu não tinha algo novo pra falar, uma experiência nova pra falar, sabe? E sem pensar, eu falei: algo de errado não está certo, né? Porque o nosso primeiro chamado é ser íntimo do nosso Pai, é ser íntimo de Deus. Lá na criação, quando Deus cria Adão e depois a Eva, ele visitava Adão, sabe? Tinha um jardim lindo e ele ia lá e descia, e ele ficava, ele conversava, e ele estava ali procurando Adão, né? Lá em Gênesis 3, a partir do versículo 8, ele foi procurar Adão mesmo depois do erro dele. O pai estava ali, sabe? Querendo saber o que estava acontecendo, sabe? Ele estava ali querendo intimidade com seu filho, mesmo independente do erro. E eu fico pensando, onde que está a nossa cabeça? Onde está o nosso foco hoje? Está no servir ou no ter intimidade? Porque, irmãos, o nosso servir tem que vir depois da nossa intimidade. Em primeiro lugar, a nossa intimidade. Tá lá, né, em Mateus: amar a Deus acima de todas as coisas, depois o seu próximo. Até para amar alguém, primeiro você tem que ter intimidade suficiente para amar o Pai acima de todas as coisas, para depois vir o amor ao próximo, o serviço na casa do Senhor. E eu acredito que atualmente nós estamos muito focados em servir. Então eu te convido, para tudo que você está fazendo e dá uma Ai, gente, não sei falar, eu vou botar a palavra aqui. Ressignifica a sua vida, sabe? Porque se hoje a tua prioridade está no servir e não no amar e ter intimidade com o Pai, neguinho, você pulou etapa, viu? Você pulou muita etapa, assim como eu pulei as etapas, sabe? Porque para e pensa, se você só sabe servir, você não sabe ter intimidade com o Pai ainda, você não tem o secreto. Se você falar pra mim hoje que você é pregador da palavra e não consegue orar e nem jejuar e nem fazer nada em prol do Pai, não consegue abrir um propósito nem nada em prol da sua intimidade, se você não consegue conversar com o Pai durante 1 hora ou meia hora ou ao longo do seu dia, vou te dizer, não tá valendo de muito não, viu? Você tá sendo sim instrumento de Deus para edificação do corpo de Cristo, só que do que adianta? Você vai ganhar todo mundo, mas você mesmo tá perdido debaixo do seu propósito, sabe? Você só tá caminhando. E assim foi comigo por um tempo, né? Bastante tempo até. Eu tava, no ministério de louvor e eu não tava conseguindo ter intimidade nenhuma. Eu não tava conseguindo parar pra orar, eu não tava conseguindo parar pra jejuar. Raramente eu abri um propósito. E eu não tava matando a minha carne pra estar com o Pai. E eu me acomodei naquela situação. E eu comecei a ver que, e aí? E eu comecei a esfriar cada dia mais. Eu só tava lá cantando, eu não tava mais adorando nem louvando. Porque como é que você vai adorar alguém que você não tem intimidade? Como é que você vai adorar e agradar alguém que você não quer por perto?
sabe? Não tem lógica você querer passar para os outros e não ter o seu secreto. Eu fiz um trabalho na escola profética, né, que é a escola de líderes lá da minha igreja, e uma frase que Deus me tocou muito foi: a sua adoração nada mais é do que o seu secreto exposto. Então, hoje eu te convido a ter o secreto, a ter como prioridade a sua intimidade com o Pai. Sabe, porque se você não tiver alicerçado na sua intimidade com o Pai, para depois querer agradar ou ser instrumento na vida de outra pessoa, não vai valer nada. Porque uma hora as pessoas vão começar a criticar tudo que você faz. Uma hora, quem você achou que iria te agradar, que iria ficar feliz por você, não vai ficar. Uma hora, a vida vai começar a acumular, trabalho, estudo, escola, família, amigos, liderados, os seus líderes, vai acumular tudo. Se você não tiver a base, o alicerce em Deus, se você não pegar e alicerçar a sua vida no Pai, uma hora você vai desistir, vai largar tudo no meio do caminho. Porque quando a gente ama, quando a gente quer agradar a Ele, fica tudo mais fácil, é tudo mais simples. Não vou dizer que não teremos aflições, né? Afinal, eu falo, repetindo, né? João 16:33. Não te digo essas coisas para que vocês desanimem. Mas no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já pensou se Jesus não tivesse baseado, nem alicerçado em Deus? Já pensou se ele estivesse ali esperando a aprovação dos homens, a aprovação de quem estava ao redor? Gente, o homem não tinha pecado, ele foi criticado por todo mundo, sabe? E ele estava ali, ele se manteve firme, mas porque ele via em comunhão com o Pai, ele era um com o Pai. Aí você fala, Ju, mas Jesus era 100% homem, 100% Deus? Sim, mas ele testificou a palavra, ele é o verbo vivo, sabe? Ele é o verbo que se fez carne. E ele veio aqui para provar que é sim possível passar por todas as aflições e por tudo. Mas ele deixa um ensinamento bem claro. A prioridade de Jesus era a intimidade com o Pai. Com o Pai dele, com o nosso Pai, sabe? E ele quer tanta intimidade com a gente que quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, que esse é o ponto mais forte, ele ressuscitou, ele falou, não é bom, eu não vou deixar vocês sós, sabe? Eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele quer tanto uma intimidade com você que quando ele foi, ele poderia ter falado, pô, vai os discípulos, apóstolos, preguem a minha palavra e tal. Não, ele falou, deixarei o Espírito Santo de Deus com vocês para te ajudar, para aconselhar, sabe? Para te auxiliar no que você precisar. E para Deus, eu te digo que o que mais importa é o seu coração estar firmado nele. Agora, você servir, você ajudar o seu irmão, você amar o seu irmão, nada mais é do que o seu amor por Deus sendo exposto através das suas atitudes. E esse é o recado, e esse é o convite que eu tenho para você hoje. Assim como eu estou aprendendo a me ressignificar, também eu te convido a pedir a Deus que tenha uma metanoia, uma transformação total de mente a esse respeito. Vamos parar de só servir, vamos fazer com que o nosso secreto seja exposto e não ao contrário, o que eu não vivo sendo exposto, sabe? Porque sim, você vai poder ser instrumento de Deus, e é uma frase que quase todo mundo usa, mas até a mula foi instrumento de Deus. Porém, ela só foi usada. Ela não fazia parte, ela não tinha intimidade, ela não tinha nada. E é pesado o que eu vou falar agora, mas foi uma pergunta que eu me fiz essa semana. Será? Quantas vezes eu já fui mula, sabe? É engraçado falar, né? Quantas vezes eu já fui mula? Quantas vezes eu dei prioridade a servir a só ser instrumento? E na verdade eu estava completamente vazia por dentro. Assim como a mula que não tem o Espírito Santo dentro dela. Só que eu tenho, e eu não quero ser mula. Eu quero realmente ter a intimidade com o Pai e ter o meu secreto exposto. Eu quero ser tão cheia a ponto de transbordar,
mas eu não vou poder ser cheia do Espírito Santo, ser cheia de nada, se primeiro eu não tiver intimidade com o papai. Então, querido, se você também não é da igreja, se você não é evangélico, aprenda isso desde já. Você foi chamado para ter intimidade com o Pai, não necessariamente para servir. Isso é só consequência. Beijão, fiquem com Deus. Experimentar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Experimentar o que eu